participar através do facebook.com/rádio 94. Vai participar também através do nosso WhatsApp 984109494. Aliás, para quem participa no nosso Facebook, você pode acompanhar também a nossa live, que rola não só pelo Facebook, mas também em 945fm.com.br. Além de você também, pelas lives, poder concorrer a prêmios, participar, interagir com a gente. Por falar em interagir, hoje a gente trouxe alguém que tem uma ferramenta, na verdade, que vai fazer com que você interaja melhor com quem você realmente é. O professor Antônio Martins, que veio falar a respeito do Enem à Vida, ministrado aí pela 11 Treinamentos. Boa tarde, Antônio, tudo bem? Boa tarde, Michele, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Bom, já conversamos várias vezes a respeito do Eneagrama, mas sempre tem aquele ouvinte que chegou agora, sempre tem aquela pessoa que às vezes estava em férias na última vez que você veio e tá pensando assim, mas Eneagrama é um aplicativo, eu vou baixar, eu vou fazer isso sozinho. O que é o Eneagrama, afinal de contas? Exatamente, a gente sempre conversa, parece que quanto mais a gente fala, a gente descobre que tem mais pessoas que querem saber e que nunca ouviu falar. O Eneagrama, por mais que ele seja milenar, realmente ele é pouco difundido. Embora tenha resultados assim extraordinários, poucas pessoas ainda conhecem. É uma ferramenta de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, né? Tanto pessoal quanto profissional, independente do foco que a gente queira dar, mas a pessoa se conhecer, se entender qual que é o seu padrão de pensamento, sentimento e comportamento. E aí, uma vez esclarecidos esses pontos, porque talvez a pessoa esteja tomando atitudes, agindo com uma forma que seja muito diferente do dela. Ela tá brigando para ser de uma forma, quando na verdade ela não vai funcionar daquele jeito. Exato. Né? Quando a gente não se conhece, né, não sabe quais são os mecanismos, não sabe qual que é aquela trilha que a gente sempre pega, às vezes a gente tá insistindo mesmo de tentar ir por um caminho que às vezes outra pessoa tem uma facilidade, mas que ela não vai ter, ou pelo menos, se não trabalhar nada, não vai ter naturalmente. Sim. E se ela se conhecer, se entender, poxa, se eu pegar esse trajeto de cá, fazer o meu caminho dessa maneira, eu vou ter um resultado muito mais assertivo do que às vezes querer trilhar uma outra caminhada de uma outra pessoa, de uma outra vertente que não a dela. Bacanésimo. E aí eu queria te perguntar assim, nesses anos todos, né, à frente aí da 11, ministrando os treinamentos, ministrando o Eneagrama, que eu sei que já é um número também elevado de turmas que vocês conseguiram fazer. Você já viu mudança na vida de alguém? Você já viu as pessoas realmente mudarem e falar assim, caramba, sou outra pessoa? Sem dúvida. A gente estava conversando com uma pessoa agora, semana passada, quando ela veio fazer o Eneagrama, ela estava com uma gestora dentro da loja e que ela estava prestes a mandar embora. Falou, olha, não tô dando certo, essa menina não funciona, o contrato é errado, já vou dispensar. E aí foi logo na semana do Eneagrama e ela sentiu alguma coisa, não, eu vou dar uma segurada, deixa eu entender um pouco melhor. Não era o perfil dela, era um outro perfil, a da vendedora, não era o mesmo da gestora da loja, mas ela percebeu quais que eram os caminhos que ela deveria conduzir aquela gerência. E aí, isso já tem praticamente um ano, e até hoje ela está na loja, desempenha muito bem as atividades, porém, não da maneira que a gestora gostaria. Do jeito que ela consegue, que ela tem muita habilidade e que agora sim a gestora, conhecendo a ferramenta, além de se conhecer, conseguiu adaptar a sua gestão àquela colaboradora. Ou seja, existe realmente uma melhora efetiva nas relações, né, entre as pessoas, nas relações interpessoais, e aí, independente se é uma relação de trabalho, de afeto, de amizade, social, né, Antônio? Com certeza. As relações no geral, né? Sim. A gente fala assim, pegando por esse lado empresarial, as pessoas são contratadas pelo técnico. Você é formado aonde? O que você já faz? Trabalhou quanto tempo? Ok. Tecnicamente. E a grande maioria são demitidas pelo lado emocional, comportamental, não consegue uma estrutura mental que tem um equilíbrio para se manter naquele local de trabalho, né? E acaba sendo demitida. Isso é um ponto muito crucial, né? Sem dúvida. Agora imagina se a pessoa não se conhece. Poxa, mas eu tenho faculdade, fiz o curso X, tirei as melhores notas na época, mas eu não consigo me relacionar com o meu gestor ou com o meu subordinado, não aguento aquela empresa. Recente a gente viu uma gestora que pediu demissão porque não estava aguentando uma equipe de 3 vendedores. Está distribuindo currículo no mercado nesse momento,
ok. E aí quando a gente foi trabalhar de forma até um pouco mais individualizada, ela percebeu que o problema realmente não é a equipe, não é a empresa, não é o mercado. Ela tem que se trabalhar de uma maneira completamente diferente que até então ela não tinha feito. É porque senão a gente passa a vida inteira colocando a responsabilidade no outro, né? Autoresponsabilidade zero, né? É sempre o outro. É sempre o mercado, é sempre alguém que é o culpado pelos meus as minhas não conquistas, né? Na verdade. Eu não assumi aquilo que realmente me cabe, né? Dentro daquilo. Você falou a respeito do lado emocional, que ele causa a demissão, o conflito. Dentro do Enneagrama, a pessoa aprende a conhecer essas emoções? Tem algum momento aí do treinamento, do curso, que a ferramenta oferece também essa visão? A base do Enneagrama são as emoções. Então a gente trabalha com 4 emoções básicas. Que é a alegria, que seria a emoção mais equilibrada, vamos falar assim, um estado de felicidade, alegria, né? Não é uma pessoa alegre, é uma pessoa que tem um estado, né? Um momento que a gente está feliz, etc. Mas a gente trabalha a raiva, a tristeza e o medo. Na verdade, quando eu digo a ferramenta Enneagrama, né? Claro. Sim. Então ela trabalha essas 3 bases e divide como que essas 3 emoções básicas influenciam em cada um dos 9 pontos do Enneagrama. Bacana. Então tem pessoa que vai ter, por exemplo, mais raiva e um pouco menos de medo, e às vezes a tristeza está um pouco mais equilibrada e vice-versa. E aí é tudo natural, né? Muito, isso é... Porque às vezes a gente vive numa sociedade que vende o conceito que você tem que ser só alegre o tempo inteiro. Que não pode ter medo, que não pode ter raiva, que não pode ter tristeza, que isso seria a parte, quando na verdade não, essas são emoções inerentes do ser humano. Talvez seja por isso que hoje o índice de afastamento das pessoas do trabalho seja exatamente a depressão, doenças relacionadas ao sistema emocional, né? Exatamente por isso. Não é por aí, muito pelo contrário. O Facebook é muito bonito, o Instagram é maravilhoso, mas na vida real é outra. Sim. Então a gente tem sim que sentir essas emoções, porém saber como trabalhar cada uma delas de forma equilibrada, entender qual o caminho que eu vou pegar, né? E não simplesmente eu não posso sentir raiva, eu não posso ter medo, não é por aí. Bacana. O senhor disse que o Enneagrama trabalha tanto as relações interpessoais, como trabalha as emoções, como medo, alegria. Isso pode interferir, por exemplo, no medo, por exemplo, naquilo que a pessoa acredita, ou então nas relações interpessoais, nos valores do trato dela do dia a dia, como que ela vai se posicionar durante a sua vida, as crenças e os valores. O Enneagrama tem algum poder sobre eles, de melhorar, de mudar? A gente fala assim, o Enneagrama por si só, de vez em quando a gente vê uns comerciais e a gente até arrepia. O Enneagrama vai mudar a sua vida. O Enneagrama não muda nada. Sim. O Enneagrama é só, entre aspas, mais uma ferramenta. Quem muda é quando a pessoa realmente se percebe. E tá disposta a isso, né, também. Claro. Mas também não adianta, né? Eu sou assim, legal. Agora e aí vai morrer assim, tem não. Tem certificado agora, né? Não, muito pelo contrário. O Enneagrama, ele não vai, ou pelo menos, né, ele por si só não vai trabalhar nenhum dos seus valores, de suas crenças. Mas talvez você vai perceber que, olha, essa crença minha está me limitando a atingir aquele objetivo. E se for uma pessoa que tem mais propensão ao medo, provavelmente vai estar mais limitante ainda. Porque, eu não posso isso, eu não posso aquilo, vai que dá errado. Tem um traço específico no Enneagrama que ele consegue projetar cenários pessimistas em toda a situação. Então perde-se muito tempo da vida pensando no que vai dar errado. E claro que geralmente quase nunca dá errado. Então, por exemplo, se eu tivesse esse padrão, eu poderia vir pra rádio hoje. Nossa, será que meu carro vai estar em dia quando eu chegar na rádio? Pô, mas aonde? Qual cidade você tá indo? Não, mas são só 5 quilômetros. E fica projetando. Será que a porta do estúdio vai abrir? Será que o microfone vai funcionar? Meu Será Deus. que vai ter energia no prédio? Vai que né? isso é aqueles 18 lances de escada. Como que eu... Calma. Que dia que você subiu algum dia de escada por falta de energia? Então pensa, não é bem por aí, né? Bacana, Antônio. E aí o Enneagrama realmente ele se torna uma ferramenta para que aquele objetivo, seja de vida, de trabalho, social, que a pessoa acha que está longe, distante, que não é para ela conseguir trazer isso para mais próximo, ela facilitar essa caminhada, na verdade. Com certeza. As pessoas, no geral, são divididas, segundo o Enneagrama, em 3 categorias. As que sentem que não são amadas, as que sentem que não têm capacidade, os que não sentem que têm significância. Então, olha só, pensa,
eu não tenho a capacidade de atingir o objetivo, que seria uma meta, talvez a empresa coloque uma meta específica lá, até o meio do ano. Eu realmente não consigo e tal. A pessoa já entregou os pontos. Já, não consigo. Tem uma pessoa que fala, olha, como eu não sou amada, e tem um índice ali, que tem uma pontuação que o gestor vai fazer a avaliação individual de cada pessoa, ele não vai me avaliar bem, porque ele não me ama. Então eu não vou conseguir bater minha meta. Caramba, isso é sério. E tem uma outra categoria que fala, olha, eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante, que eu também não vou conseguir atingir. Nossa. Agora, pensa se a gente consegue se autoconhecer, saber qual que é o meu padrão e começa a pensar dentro da sua mentalidade, né? Da sua personalidade, na verdade. Olha, eu sei que eu tenho esse padrão de comportamento, por exemplo, não ser amado. Mas que motivo eu tenho real para o meu gestor não me avaliar? Porque ele está avaliando uma parte técnica, né? O meu comportamento, o que eu faço aqui no dia a dia. Então, sim. Então, quando a gente traz aí para a razão, talvez para o mental mesmo, sim, a gente consegue desenvolver alguns padrões e aí sim colocar metas muito mais audaciosas e realmente atingi-las. Que máximo. E aí, para isso daqui, na verdade, que o Antônio trouxe, foi só uma pincelada. Claro, né? claro. E quando que será o treinamento? Ele começa na próxima terça-feira, dia 22. Vai ser lá na 11 treinamentos mesmo. São uma estrutura noites. Excelente. Sim. Quem já foi conhece a nossa estrutura, bem preparada mesmo para os treinamentos. São 6 noites. Vai ser na próxima semana e na outra. Terça, quarta e quinta, terça, quarta e quinta. Ok. Finaliza no final de janeiro. São 6 noites de muito autoconhecimento, muita energia bacana. As pessoas se descobrem muito provavelmente já na primeira semana, já começam a entender muita coisa. Fica aí alguns dias a ficha caindo, fervendo ali aquelas coisas. Poxa, vem a segunda semana e muita ficha cai. E dá a consolidação realmente do que ela é, do que ela sente, do que ela se entende, né? Partiu 2019, rumo a que eu realmente quero. Bacanésimo. Para entrar em contato com a 11 pode ser através das redes sociais, o Instagram 11 Desenvolvimento, Facebook 11 Desenvolvimento Integrado. Pode deixar o telefone, se alguém quiser ir direto até lá, pode também, Antônio? Sem dúvida. Pode procurar nossa equipe lá. O telefone é 3212-7423. Ok. Ou procurar a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, 11 Desenvolvimento Integrado. Tem todos os acessos lá, aqui só chegar, mandar uma mensagem, o WhatsApp, esse número também, o WhatsApp 3212-7423. Pode mandar lá que a gente vai respondendo, tirando as dúvidas. Beleza, tem tem o nosso amigo José Maria Piazzi, ele falou que fez o Enneagrama com você. Sim, Juninho da Cartucha. E só sabia que pra mim você era o José Maria ali da Rua do Comércio, eu me dou de alcunha. Olha que chique que ele tá já. Pois é, me conheci melhor e mudei meus hábitos, assim o mundo ao meu redor melhorou bastante, pessoalmente e profissionalmente. Super indico. Ele é o tipo 9 do Enneagrama. Sem acredito. Dúvida. Que legal. Piazzi, Zé Maria. Foi muito legal o processo dele. Ele tava, na hora a gente fica em dúvida às vezes, né? Não, mas será que eu sou isso mesmo? Será que eu não sou? Cada pessoa tem um motivo, né? De se aceitar ou não, de entender ou não. Ou às vezes mesmo pela quantidade de informações que recebe. E ele foi muito bacana, que ele transitou em alguns e não, realmente eu sou 9. Que legal. É isso mesmo, já sei onde que eu tenho que mexer aqui e claro, né? Sim. O que eu tenho de bom, permanecer, guardar com todo carinho, continuar levando, no caso dele, o amor às pessoas. Que bacana. Abraço pro Zé Maria Piazzi.